Se vocês não são exclusivistas, por que rebatizar pessoas da Assembleia de Deus, batistas, metodistas e presbiterianos? O batismo deles é falso? Por que Deus não revelou para vocês, em 100 anos de história, que a Irmandade poderia tomar a ceia em copos individuais, mas tiveram que beber todos na mesma taça? Se a unção perdoa pecados, por que vocês não ungem os pecadores de morte e devolvem a liberdade deles? Se a doutrina da CCB foi revelada pelo Espírito, por que tem tantas heresias como montanismo, rebatismo, exclusivismo, sono da alma, pecado de morte, proselitismo e pelagianismo? E por que vocês não tiraram a liberdade do Cláudio Marsola, que pregou que Jesus não entrou no reino, mas estão tirando a liberdade de cooperadores que estão apenas pregando o evangelho sob a acusação de serem calvinistas? Se pecadores não podem chamar hino, orar ou testemunhar, por que eles podem dar dinheiro na coleta para vocês construírem templos milionários? Por que vocês tiraram a liberdade dos irmãos que tinham televisão, mas hoje o culto online passa na televisão? Por que Deus só revela o pão quentinho para vocês e para as outras igrejas não? Vocês são melhores que as outras igrejas? Deus é exclusivista? Se vocês não creem na salvação pelas obras, por que o ancião presidente do Braz disse várias vezes no culto online que nós somos salvos pelas obras? Por que vocês mudaram a declaração de fé da CCB sem avisar previamente a Irmandade, alterando que a Bíblia não é, mas apenas contém a palavra de Deus? Por que vocês deram margem para o unicismo quando mudaram a declaração de fé, tirando a distinção entre as três pessoas da Trindade, sem avisar previamente a Irmandade? E por que vocês usam a coleta da piedade para ajudar somente pessoas da CCB e não usam para ajudar pessoas que são de outras denominações? E por que vocês ainda pedem revelação se podem ou não podem ajudar pessoas que estão passando necessidade? É verdade que os anciãos do Braz possuem um cartão corporativo com limite de 30 mil? A Irmandade pode ter acesso a esses gastos? E por que isso não é divulgado? Por que vocês não pedem perdão por pecados, mas apenas por falhas e fraqueza? Vocês não leram 1 de João 1,10? Por que vocês proíbem os seus membros de visitarem outras igrejas? Por que vocês não restauram a vida dos desviados, como está escrito em Gálatas 1? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Por que vocês declararam nos documentos oficiais da igreja que a CCB não é pentecostal, sendo que vocês creem no dom de línguas? Por que vocês escreveram em tópico de ensinamento que Deus revelou que as irmãs não podem tocar na igreja, senão o diabo causaria contenda no meio da CCB? Os irmãos são melhores que as irmãs? E por que o diabo usaria somente as irmãs e os irmãos não? Por que vocês enterram o pão da ceia assim como a igreja católica? Vocês creem mesmo na transubstanciação da ceia? Se vocês não são exclusivistas, por que vocês não dão cartas para os membros da CCB que vão para outras denominações? E por que vocês não aceitam o batismo das igrejas que foram também fundadas pelo próprio Luiz Franciscon, que fundou também a CCB? Por que os anciãos da CCB não participam de debates ao vivo na internet? Vocês têm medo de passar vergonha? Por que vocês não se retratam diante de centenas de heresias pregadas durante mais de um século? Vocês acham que a Irmandade tem medo? Vocês têm medo da Irmandade achar que essas heresias não eram revelações? Onde estavam a revelação e as profecias enquanto vocês ensinavam que adultério e fornicação são pecados de morte, sendo que milhares de pessoas desenvolveram depressão por causa dessa doutrina diabólica? Eu tenho parentes que não acreditam mais em sua salvação por causa da doutrina diabólica do pecado de morte. Vocês vão dar conta dessas almas? Vocês vão pedir perdão por causa dessa heresia diabólica que levou muitas pessoas para o inferno?